Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão assistir este vídeo, né? Mas então, iniciando as nossas aulas, vou lançar um material na tela para vocês acompanharem. Então vamos lá. Então, como no primeiro vídeo, na apresentação, eu expliquei que a disciplina está dividida em tópicos, né? Então, 3 tópicos, iniciando agora o primeiro tópico, reflexões críticas sobre arte e cultura, né? Aula 1, fundamentação teórica. É muito importante nós partirmos sempre de uma fundamentação teórica, né? Ou termos uma fundamentação teórica que vai respaldar, né, as nossas reflexões no decorrer das nossas aulas e também das nossas pesquisas, né? Porque a fundamentação teórica ela diz respeito ao ponto de vista, né, a perspectiva que nós temos com relação ao mundo, com relação às conjunturas nas quais nos envolvemos, né, os contextos sociais, enfim, a fundamentação teórica é de suma importância. Partimos da teoria crítica, né, e a teoria crítica ela tem a sua origem na escola de Frankfurt, na Alemanha, né, e entre tantos pensadores desta escola, nós nos voltaremos principalmente ao Max Horkheimer e o Theodor Adorno, né, ambos alemães, mas com origem judia e que vivenciaram os horrores do período nazista, né, o Holocausto, enfim, uh, e trazem para nós reflexões extremamente importantes, né, no que diz respeito à cultura, à arte, né, aquilo que eles vão chamar de indústria cultural, né, a manipulação do pensamento, entre tantas outras reflexões. Ali temos a imagem dos dois, então à esquerda o Max Horkheimer, à direita o Theodor Adorno, né? Que são esses grandes expoentes que vão colaborar com as nossas reflexões. Eles trazem para nós o conceito de emancipação, né? Um conceito que eles bebem das fontes de Kant, né? E vamos encontrar na obra de Adorno, né, a seguinte questão: a exigência de emancipação parece ser evidente numa democracia. Para precisar a questão, gostaria de remeter ao início do breve ensaio de Kant, intitulado Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Ali ele define a minoridade ou tutela, e deste modo também a emancipação, afirmando que este estado de minoridade é autoinculpável quando sua causa não é a falta de entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de servir-se do entendimento sem a orientação de outrem. Esclarecimento é a saída dos homens de sua autoinculpável minoridade. Então, o que nós podemos compreender a partir desse fragmento? Né? Podemos compreender que o processo de emancipação é extremamente importante para os seres humanos, né? Mas ele coloca uma questão crucial que diz respeito à minoridade, né? Quando que nós apresentamos um estado de minoridade, né? Aquele estado em que nós somos dependentes de outros, né? Dependentes, como uma criança depende de seus pais, de seus tutores, né? Responsáveis legais, enfim, como nós também, enquanto muitas vezes alunos acadêmicos, ficamos dependentes dos nossos mestres, né? E que não ousamos ou não nos utilizamos, né, da nossa capacidade, né, crítica, reflexiva, né, como ele coloca ali, uma falta de decisão e de coragem de servir-se do entendimento, né, sem a orientação de outrem, né, e ele coloca assim, o esclarecimento é a saída dos homens de sua autoinculpável minoridade, né, então, se permanecemos neste estado de minoridade por comodidade,
né, falta de empenho em vencer essas amarras, né, nós é uma autoculpa, né? Nós somos, digamos assim, responsáveis por permanecermos neste estado de consciência, né? Então é preciso que façamos algo, né? Que possamos sair desse estágio, né? E caminhar as nossas próprias pernas, né? Ah, como eu falei anteriormente, eles trazem a ideia da indústria cultural, né? Que foi trazido na obra Dialética do Esclarecimento, que é de 1947, né? Que Theodor Adorno e Max Horkheimer escrevem juntos, né? É uma análise da conjuntura de todo a organização é, do nazismo na Alemanha, né, e as estratégias que eles se utilizaram para crescer enquanto ideologia, né, e cativar muitas mentes, né. Eles colocam também a ideia da manipulação do pensamento, né. Eles vão falar muito sobre o rádio, o uso do rádio, vão falar muito sobre o cinema, né, os papéis que estas ferramentas ou aparelhos, né, que acabaram se configurando enquanto aparelhos ideológicos, né, de Estado, como nas palavras de Louis Althusser, né, então eles colaboram para que nós possamos fazer uma contextualização para os dias de hoje, né, naquilo que diz respeito às relações que estabelecemos, né, com a grande mídia, que estabelecemos com a arte, com a cultura, né, como que a arte, a cultura se apresenta para nós hoje, né? Ela se configura enquanto ferramentas ideológicas ou aparelhos de Estado, né? Então, para Adorno e Horkheimer, toda cultura de massas em sistema de economia concentrada é idêntica. Ora, onde a cultura está submissa ao capital, é semelhante e centralizada em torno do capital. Nesse contexto, a cultura é manipulada para que as expectativas econômicas sejam alcançadas, não importa a época. Então é importante a gente pensar que os fatores econômicos vão estar influenciando, né, a cultura de massa. Ah, aquela cultura de massas que eles colocam que faz com que nos tornemos meros consumidores passivos, né, que não exercemos a nossa capacidade de reflexão, né? Então, e que naquele contexto eles estão analisando algo que está, digamos assim, emergindo, né? Hoje nós podemos considerar que nós estamos praticamente submersos, né, numa estrutura de poder que eles analisavam lá na década de 40, né, 30, 40, e que hoje está mais desenvolvida, né, está mais complexa, né, não é mais só o rádio, o cinema, né, mas há toda uma outra estrutura, né, nós temos muito próximo a nós o smartphone, né, com acesso à internet, redes sociais, enfim, né? O que nós estamos consumindo, né? Ou melhor dizendo, como está sendo a nossa relação com todas essas tecnologias, né? Somos passivos ou somos ativos, né? Críticos, reflexivos, ou estamos ainda num estado de minoridade, né? Num estágio de alienação. A indústria cultural fornece como paraíso a mesma vida cotidiana, né? Então, nós vamos fazer um paralelo com nossos dias de hoje, né? Muitos de nós ainda acreditamos que temos uma boa vida em função daquela rotina, né? Eu chego do trabalho em casa, eu tiro o calçado, coloco um chinelo, vou ao sofá, acesso a os streamings, fico com o celular na mão, né? Então, é como uma ilusão, né? Uma ilusão de que essa vida é uma boa vida, né? Como a ideia de um paraíso, está tudo bom, né? Eu tenho acesso.
a internet, né? Consumo produto X, produto Y, né? E me conformo, né? Vamos adiante. A libertação prometida pelo entretenimento é a do pensamento como negação. A impudência da pergunta retórica, que é que a gente quer, consiste em dirigir as pessoas fingindo tratá-las como sujeitos pensantes, quando seu fito, na verdade, é o de desabituá-las ao contato com a subjetividade. Então é o que nós estamos encontrando nos dias de hoje. É uma sociedade que está com grandes dificuldades no campo das relações sociais, com dificuldades em lidar consigo mesmas, né? Necessitando de buscar auxílio com psicoterapia, né? Com a psiquiatria, né? Em função de um sistema todo que foi construído, né? Que está sendo construído historicamente, né? Que nós tem furtado da nossa subjetividade, né? Das reflexões, né? Lembrando aquele aforismo grego que diz: conhece-te a ti mesmo, né? Nós estamos sendo furtados desta capacidade reflexiva em função dessa grande estrutura, né, de entretenimento, né? Aquela ideia do pão e circo, né, que marcou a Roma antiga, né? Então é preciso refletir sobre tudo isso, né? Que é que a gente quer? Que nos leva a pensar sobre a obra de Arthur Schopenhauer, né? Um livro muito interessante que ele fala sobre o livre-arbítrio, né? Então, até que ponto nós temos um livre-arbítrio? Será que aquilo que nós julgamos importante para a nossa vida é um julgamento completamente subjetivo, né? Schopenhauer coloca que não, que nós somos constantemente influenciados por forças externas, né? E nos dias de hoje mais do que nunca. Então, pessoal, aqui está as referências desta apresentação, né? Então, o Theodor Adorno, Educação e Emancipação, né? E o Adorno e o Horkheimer, Indústria Cultural e Sociedade. São obras bastante interessantes que vale a pena buscar, fazer a leitura, né? A Indústria Cultural e Sociedade é onde está o texto Dialética do Esclarecimento, né? Que é importantíssimo para a gente fazer um paralelo com os nossos dias, né? Essa base teórica, ela deve nos acompanhar constantemente, né? Sempre indagando, né? Tentando compreender nas suas entrelinhas, né? Os contextos sociais nos quais estamos inseridos, né? Compreender as entrelinhas do nosso viver, do nosso agir no mundo, né? No nosso agir em sociedade. Então, é fundamental, né, considerar o pressuposto teórico para que as nossas reflexões partam, né, e vai direcionar, né, as nossas reflexões nesta caminhada para na construção do conhecimento, né? Então, dando continuidade às nossas reflexões, ainda no tópico 1, reflexões críticas sobre arte e cultura, aula 2, conceitos e reflexões sobre arte e cultura. Eu vou projetar aqui um material para vocês acompanharem. Então vamos lá, né? Então, tópico 1, reflexões críticas sobre arte e cultura. Aula 2, conceitos e reflexões sobre arte e cultura. Então vamos lá. Algumas reflexões em torno da cultura, né? Então, Confúcio, né, 4 séculos antes de Cristo, disse que, abre aspas, a natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados. Está lá na obra de Laraia, mas adiante vocês vão ter acesso às referências. Desde a antiguidade foram comuns as tentativas de explicar as diferenças de comportamento
entre os homens, a partir das variações dos ambientes físicos. É através da análise dos hábitos é que constatamos os diferentes aspectos culturais. Então, vamos lá. A ideia de Confúcio, né? A natureza dos homens é a mesma, são os hábitos que os mantêm separados. Né? Ele já estava, então, 4 séculos antes de Cristo, né? Afirmando que, em outras palavras, existem grupos distintos, né? Que estão separados, né? Em função de seus hábitos. Então, ele já percebia, ele já reconhecia uma diversidade cultural, né? Mas também é importante a gente considerar a ideia de separação, né? É uma distinção, né? Então, eu me visto com lã e o meu vizinho, que mora a um tanto mais distante, ele não usa lã, ele usa outro material, né? Couro, por exemplo. Essas diferenças, né? Ah, e aqui Laraia mostra para a gente que há uma, digamos assim, uma discussão bastante antiga, né, como uma tentativa de explicar essas diferenças, né, de comportamento, né, entre os seres humanos, né, e também no que diz respeito à variação dos ambientes físicos, né. Então, muitos teóricos queriam compreender assim, porque um indivíduo que mora numa tribo no hemisfério norte é diferente de um indivíduo, né, que mora numa tribo no hemisfério sul, né, como se as questões físicas, né, ou geográficas, pudessem alterar o modo de comportamento, né? É... Aí o Laray coloca assim, que através da análise dos hábitos é que constatamos os diferentes aspectos culturais, né? Então, para perceber os diferentes aspectos culturais, né, é necessário uma visão bastante aprofundada, né, uma visão, uma observação bastante atenta com relação aos grupos, né, que nós queremos compreender, né? Ah, o Laraia também nos apresenta uma questão importante, né, que durante muito tempo os pesquisadores consideravam, é aquilo que diz respeito ao determinismo biológico e ao determinismo geográfico, né? Como se a genética influenciasse a cultura, né, e a geografia também influenciasse as culturas, né? Ah, no decorrer dos séculos, de inúmeras pesquisas, essas ideias foram descartadas, né? Então, a questão genética, né, biológica, não interfere na cultura, tampouco a questão geográfica, né? Um exemplo bastante simples, né? Se um esquimó sair da sua região de habitat natural, né, tradicional, e for residir em outra região, né, mais quente, por exemplo, né, o seu modo de comportamento vai se modificar, porque o ser humano tem a capacidade de se adaptar, né? Consequentemente, aspectos culturais acabam se modificando. Então, a biologia, né, a genética e a localização, né, latitude e longitude não vai interferir, né, na constituição, né, do ser cultural que é o ser humano, né? O termo, né, dois termos, digamos assim, que é interessante trazer a reflexão. Kultur, né, do alemão, no final do século XVIII, início do século XIX, né, que era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, né? E o termo civilization, né, ou civilisation, termo do francês, eu não sei bem a pronúncia, mas pouco importa, né? Referencia-se a diferenciações materiais de um povo, né? Então, e o Edward Tiller, né, em 1871 sintetizou os dois conceitos em um só, né? Que daí ele traz para nós a ideia de cultura, né? Então ele buscou, digamos assim, esses aspectos espirituais, né? E as realizações materiais de um certo povo, né? Como essa síntese, né? Ou essa soma desses dois aspectos seria a cultura, né? Mas também é importante a gente considerar o momento histórico que Tiller escreve as suas ideias,
né? Ah, porque é óbvio que, comparado às nossas reflexões atuais, ele tinha suas limitações, né? Mas é importante a gente pensar nesses dois aspectos que ele traz. Então, aspectos espirituais, aspectos materiais, né, como representantes ou constituintes disso que nós compreendemos como cultura. Então, o Taylor não considerou a questão do relativismo cultural, né? Isso daí podemos considerar como uma limitação das suas ideias, né? Ah, então vamos lá, relativismo cultural, né? Ah, que nos leva a pensar sobre uma evolução multilinear, né? Que nos leva a pensar sobre diversidade cultural, né? Então não há uma linearidade, digamos assim, que nós possamos considerá-la e que diz que uma cultura é mais desenvolvida do que a outra. Não, isso não existe, né? Isso é uma ideia já ultrapassada, né? Então há uma evolução multilinear que nos proporciona uma diversidade, né, cultural. E isso é uma riqueza, né? É uma riqueza que o planeta Terra tem, né? Daí o Tiller colocava da seguinte forma: cultura é todo comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética. Então a gente já percebe que, né, então não é geneticamente que a cultura vai se perpetuar na história, né? Em 1917, Alfred Louis Kroeber, antropólogo estadunidense, afirmou que existe uma supremacia entre os aspectos cultural sobre o aspecto biológico, né? Então ele já percebeu essa ideia, né? Essa premissa, né? De que o aspecto cultural ele se sobrepõe ao aspecto biológico, né? Então vamos, digamos assim, apresentar um exemplo bastante simples, um exemplo que está aí na cultura popular, ou melhor dizer, em outras palavras, está no cinema, né? Histórias como Mowgli, né? Tarzan, né? Que são histórias de seres humanos que foram criados por animais, né? E eles se comportam como animais. Então, isso é um aspecto, digamos assim, ah, que cabe de exemplo, né, nessa questão. Então, biologicamente são seres humanos, mas em função da criação apresentam um comportamento distinto. Vamos adiante. Toda a experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação, né? Então, essa ideia de processo de acumulação, né, que se dá historicamente, né, é aquilo que nós podemos compreender enquanto tradição, né? A tradição que nós vamos mais adiante discutir algumas reflexões sobre isso. Um estudioso da história, o Rising, né, Jordan Rising, traz essas reflexões para nós, né? Então, experiências de um indivíduo que é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação, historicamente, em longo prazo, né, aquilo que nós entendemos enquanto tradição. Franz Boas, né, é um nome bastante importante nas discussões em torno de cultura, né? Ele traz críticas ao evolucionismo, né? E traz a consciência da valorização da investigação histórica, né? Nós podemos considerar que o Franz Boas é um indivíduo, um pesquisador que praticou etnografia, né? Ele foi vivenciar, né, em loco, né, para compreender culturas distintas, principalmente dos esquimós, né? Aí ele coloca assim, coloca críticas ao evolucionismo, como eu falei anteriormente. Não há uma linearidade que nós possamos considerar que uma cultura é mais desenvolvida do que a outra. Não. Algo a ser repelido, né? Um pensamento a ser sempre refutado, né? Então é importante uma investigação histórica para compreender, né, o outro.
Kroeber salientava a importância de evitar a confusão entre o orgânico e o cultural. O ser humano é diferente dos demais animais. Então, o homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Então, é como eu falei, o indivíduo que é criado de forma diferente dos demais seres humanos vai apresentar comportamento diferente, né? É um exemplo. Conheci um indivíduo que foi criado dentro do galinheiro. O comportamento dele era semelhante ao comportamento de galinhas, né? Ele não se comunicava, né? Tinha muita dificuldade na comunicação, porque o processo de socialização dele, quando ele foi descoberto e trazido para a sociedade, foi um processo bastante doloroso, né? E é um processo em longo prazo, esse processo de socialização, né? Então ele ficava crocado, ele não fazia as suas necessidades fisiológicas no banheiro, né, onde ele estava. Então o comportamento dele, ele era bastante semelhante ao comportamento das galinhas, porque onde ele foi mantido durante toda a sua infância e adolescência, né? Vamos adiante. Não basta a natureza criar indivíduos altamente inteligentes. Isto ela faz com frequência, mas é necessário que coloque ao alcance desses indivíduos o material que lhes permita exercer a sua criatividade de uma maneira revolucionária, né? Então, como Laraia nos apresenta, a natureza proporciona indivíduos altamente inteligentes, mas é preciso dar condições para que eles se desenvolvam, para que eles cresçam, né, para que eles demonstrem suas capacidades. Isso nos leva a pensar na ideia de democratização do conhecimento, né, democratização da cultura, democratização da arte, né? Então, isso é uma premissa extremamente importante, né, democratizar, né, e possibilitar acesso e permanência, né? Então, ó, o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura, né? Então, o nosso modo de ver o mundo, né, as nossas apreciações, né, diz respeito a essa herança cultural, a esse berço que nós nascemos, que nós crescemos, né, nos desenvolvemos, né? Comportamentos etnocêntricos resultam também de apreciações negativas dos padrões culturais de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas como absurdas, deprimentes e imorais, né? Então, o etnocentrismo, né, é algo que também precisamos combater, né? Aquela ideia de que a minha cultura é melhor e mais desenvolvida do que a do outro, não. Isso daí é comportamento etnocêntrico. Precisa ser banida, né, extinguida da sociedade, né? Porque é o que marcou a maior parte da história da humanidade. Relações, comportamentos etnocêntricos, né, que sempre levam a embates, né, e guerras, né, explorações, entre tantas outras barbaridades que a história relata. A coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que pertence. Então, quando eu olho para o outro, né, eu posso, num primeiro momento, em função de um choque cultural, crer que aquilo que eles praticam é incoerente, né? Por isso que é importante o aprofundamento, né, a pesquisa histórica, né, um aprofundamento à etnografia, né, essa imersão, né, para descobrir quem é o outro, né, para compreender a cultura do outro. Aí nós vamos conseguir, né, perceber que há coerência, né? Então, por isso que o Laraia coloca: a coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que pertence, né? E nós temos exemplos de pesquisadores que fizeram imersões, como eu falei, né? O Franz Boas,
os irmãos Vilas Boas, no caso brasileiro, da questão dos povos indígenas, né? E entre tantos outros. E para cada cultura as demais principiam não sendo mais que fantasmagorias, falsas aparências, só passíveis de ganhar alguma consistência após um longo processo de conhecimento, né? Então, o aprofundamento, o estudo, a pesquisa, ela nos leva a suprimir qualquer comportamento preconceituoso, né? Então, se algo soa como uma fantasmagoria, né, algo fantástico, é porque há um preconceito, né? E que a pesquisa, esse aprofundamento no conhecimento, nos leva a compreender a cultura do outro, né? Aí já vislumbramos um panorama sem preconceitos, né? Então, por isso que é preciso a abertura, né? Comportamento etnocêntrico é uma grande barreira que precisa ser superada. As culturas são dinâmicas, né? Então a sociedade é dinâmica. As culturas estão sempre em processo, né? Não há algo estagnado, algo que está parado no tempo, né? Inclusive, os povos isolados da Amazônia, né? A cultura deles não é a mesma do que a cultura de 2.000 anos atrás. Com toda certeza, ela já sofreu alterações no decorrer dos séculos, por mais que eles estejam isolados. Qualquer sistema cultural está num contínuo processo de modificação, é esse dinamismo, né? Existem dois tipos de mudança cultural: uma interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, né? E a externa, resultante dos contatos com sistemas culturais diferentes. As mudanças internas são chamadas de endoculturação, e aquelas que se dão em função de contatos externos, a culturação. Então, endo aquilo que acontece dentro do grupo, por mais que não exista contato com grupos externos, né? Então, no caso dos indígenas isolados, né? É esse processo de modificação interna, né? E quando há contato, né, é a aculturação. Mas no que diz respeito à arte, o que é arte? Ou melhor dizendo, o que é arte? Né? Quando surgiu a arte? São questões que estão sempre presentes, né? Então vamos lá. As origens da arte coincidem com as do próprio homem, né? Isso quem disse foi Dulce Osinski, né? E o Alfredo Bozzi coloca: a arte é um fazer. Então nós percebemos o seguinte, que a origem é bastante antiga. Não se sabe quando iniciou, mas que iniciou com as origens do próprio ser humano, né? E Bozzi coloca a arte como um fazer, né? Então denota uma ação, algo que há muito tempo estamos fazendo. E o Bozzi acrescenta: a arte é uma produção, logo supõe trabalho, movimento, que arranca o ser do não ser, a forma do amorfo, o ato da potência, o cosmos do caos. Né? Então, além, não é um qualquer fazer, né? É uma produção, um trabalho, né? Um trabalho que modifica, é um trabalho que nos leva a uma condição distinta dos outros animais, né? Dos outros animais e das outras coisas, né? Então, arranca o ser do não ser. Então, se nós considerarmos a afirmação de Osinski, as origens da arte coincidem com as do próprio homem, né? E o Bozzi coloca: o movimento que arranca o ser do não ser. Então, será que nos tornamos homens enquanto seres humanos, a partir do momento em que começamos a realizar esse trabalho que modifica? Fica uma questão, né, para vocês refletirem, né? E que é uma questão que nos leva a pensar também a ideia de praxis,
né? A ideia de praxis também. A ideia da praxis é aquela ideia de que é um trabalho realizado que modifica a natureza, que nos distingue dos demais animais, né? Então, uma outra questão, seria arte praxis? Ou seria praxis arte? Né? Vamos refletir. A palavra latina ars, matriz do português arte, está na raiz do verbo articular, que denota a ação de fazer junturas entre as partes de um todo, porque eram operações estruturantes, podiam receber o mesmo nome de arte, não só as atividades que visavam comover a alma, como a música, a poesia, o teatro, quanto os ofícios de artesanato, a cerâmica, a tecelagem e a ourivesaria, que aliavam o útil ao belo. Então, está lá em Bozi. Guyot diz o seguinte: a arte é uma potência de vida e uma potência da vida. E Guyot nos apresenta uma afirmação de Chico: a arte é um estímulo para fazer o homem ir além de si mesmo. Então nós vamos compreender que a arte é algo bastante complexo, né? Que está extremamente interligada com a vida. A vida é complexa, né? Então a arte e em sua complexidade também nos leva a pensar sobre a complexidade do ser humano, né? Então o que é arte? Como começou? Qual sua função? Questões que estão sempre presentes. Porque os povos primitivos faziam aquilo que chamamos de arte, né? Para responder a essas questões é preciso penetrar na mente dos povos primitivos, processos reflexivos que devemos partir de nós mesmos. Afirmação de Ernst Gombrich, né? Lá em História da Arte. Eu coloco, é preciso penetrar na mente dos povos primitivos, né? Daqueles nossos antepassados, né? E como que nós vamos fazer essa reflexão partindo de nós mesmos, né? Então, quais as relações que estabelecemos com toda essa complexidade, né? Complexidade do mundo, complexidade da vida, né? Quais as relações que criamos com as pessoas e com os objetos? A superstição? A fé? Vamos lá. Que nos leva a pensar sobre a ideia de crença, né? No que eu acredito. No que eu acredito, então, no sobrenatural ou naquilo que temos como realidade, né, o real, né? Então, isso são questões que vão nos levar a pensar sobre essa complexidade das relações que estabelecemos com tudo isso, né? Com o material, com o espiritual, né? E o Gombrich ainda vai além. Diz que a arte é produzida por demandas, né? Então, temos ali a relação entre artista e é só a obra, o objeto, né? A arte é um padrão que evolui num jogo complexo de ajustes pessoais e societais, né? Tá lá na obra do Arte e a Alienação, do Herbert Reed, né? Então, a complexidade está presente, né? A arte é um padrão que evolui num jogo complexo de ajustes pessoais e societais, né? A arte, ela surge dessa complexidade, né? O meu eu é uma complexidade, então eu sou complexo, vivendo numa sociedade complexa, num mundo complexo. Então, nos leva a pensar sobre a importância, né, de uma visão, né, de um pensamento complexo. Aqui estão as referências utilizadas, né, nesta apresentação. Ficam as questões para refletirmos, né? Eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, né? E desejando-lhes bons estudos, né? E boa caminhada nessa construção do conhecimento. Um forte abraço e até a próxima.